em grandes linhas, o quê? Por uma elite econômica, que se une aos seus dois braços, né? Ela tem dois braços sempre, o braço do Congresso comprado, claro, via financiamento privado. Para defender os seus interesses, claro, porque os ricos, por exemplo, nunca sejam taxados, claro, não é isso? E o Estado seja obrigado a pedir emprestado o que esses ricos deveriam pagar de imposto e não pagam, né? O Estado tem que tomar emprestado deles através da dívida pública, não é isso? Uma drenagem de dinheiro, claro, da sociedade inteira sob a forma de juros para meia dúzia de pessoas. Isso, claro, é corrupção, no fundo, né? Porque isso aí é vendido de um outro modo. Então você está enganando as pessoas em grande medida, né? E ela consegue isso porque tem esse braço do Congresso e o braço da imprensa é ao mesmo tempo comprada, né, por propaganda de mil formas e tal, mas também porque essas famílias que controlam a imprensa já são dessa elite, claro, não é isso? Então você tem esses dois braços aí. Governador, como o senhor disse que não tem inibição para tratar de nenhum tema, eu queria começar por um que o senhor algo inadequadamente chama de o monopólio da Rede Globo de televisão. E o senhor tem dito, inclusive no programa da Hebe Camargo, repetiu, sem detalhes, que vai tomar providências sobre isso em relação à Globo logo no primeiro dia. Eu não consegui entender ainda que providências exatamente vão ser essas, em que consistirão essas providências. Concretamente, eu também não sei que providências eu tenho ao meu alcance, mas eu vou cogitar na esfera administrativa. Se eu tiver que me dirigir ao Congresso, eu vou ter a necessária responsabilidade de me dirigir ao Congresso. Se tiver que atuar junto ao Poder Judiciário, eu vou atuar. Só o que eu considero é que é incompatível com a existência de uma nação livre, de uma ordem democrática, com a operacionalidade, com a eficácia de um governo num país na hora de crise, com uma situação como a que desfruta este poder anômalo, esse poder completamente, né, fora de qualquer consideração, uma coisa excêntrica numa ordem democrática. Veja agora, está aí o senhor Roberto Marinho achando que deva mudar o ministério, mas ele o que, afinal? Ele é um concessionário, é um empresário ou ele é um partido? Por que ele não funda logo um partido para poder influir legitimamente na vida do país? De onde vem esse poder? Vem da condição de concessionário. E eu tenho andado aí pelo Brasil e tenho conversado com as estações que estão associadas com a Globo e vou verificar que essas emissoras que estão lá de repetidoras da Globo, deixaram de ser emissoras porque passam o dia repetindo a Globo, num desrespeito aos interesses locais, àquela emanação da vida cultural, da vida artística, de estados que têm grande tradição. Eu sempre argumento o seguinte: nos Estados Unidos, que é um país o mais liberal, não seria permitido isso. Então eu vou atuar em nome dos princípios gerais da Constituição, dos princípios gerais do próprio regime democrático. Isso é uma coisa incompatível. E eu vou questionar porque isto torna o nosso país praticamente ingovernável, com um poder ilegítimo e ilegal. Porque mais que isto ainda, ele discrimina. E um concessionário de um canal de televisão é concessionário de um serviço público que pertence a todos. Isso seria como um concessionário de uma linha de ônibus que quisesse, que de repente dissesse: eu transporto estes, não transporto aqueles. Mas e um canal de televisão não pode discriminar ninguém. Que lei que está sendo violada pela Rede Globo? Esses princípios gerais da Constituição. Primeiro, não pode discriminar. Segundo, está sendo um poder demasiadamente abrangente dentro do país, que até não está configurado dentro da estrutura da legalidade do país. Um poder que põe ministro, tira ministro, francamente é demasiado. Por que ele não funda logo o POG? Partido das Organizações Globo. Perfeito, aí tornava-se legítima a situação dele. Governador, por favor, antes de passar ao Rodolfo Coder, eu já considero respondido então a pergunta do Ailton Moreira, de Pedra Branca, no Ceará, que fazia a mesma pergunta ao senhor. Agora, que eu vou questionar esse assunto, vou. Olha, se eu não puder mudar, o que o senhor vai fazer? Desculpe a colaboração. Sabe o que eu farei? Eu vou chamar o Dr. Roberto Marinho e vou dizer que ele sente logo naquela cadeira.
É melhor o senhor mande logo nesse país. Por que essa intermediação? Cuidado com o que este jornal publica. Não é mais um órgão isento de informação. Trata-se de um jornal faccioso, parcial, que está empenhado apenas em defender causas que o povo brasileiro abomina. Foi um sustentáculo da ditadura. Ajudou a implantar a ditadura. Manteve a ditadura. Foi à sombra da ditadura que esse jornal tornou-se o centro de um império de comunicação, as organizações Globo. Claro, eles querem continuar com os seus privilégios, com os seus cartórios. E por isso é que temem a eleição de um cidadão independente como é Leonel Brizola. A Globo tinha feito a campanha muito dura contra ele, né? Que ele tinha rompido com Roberto Marinho, escreveram um editorial levantando crítica descabida a Brizola, e ele então entrou na justiça, conseguiu o direito de resposta. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra, e pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa, e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construí a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores do poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. O Brizola valorizava mais a busca da glória do que propriamente a busca do poder. Tinha um grande espírito de sacrifício, se expunha muito aos riscos, às derrotas, como sofreu, por exemplo, em 2 eleições para a presidência da República, mas isso era o que tornava também o Brizola diferente, grande nesse sentido, ou seja, um líder. Does he have any allies in the media besides?
pela sua popularidade, algum parceiro, algum apoio na mídia? Ou nenhum? Não, aqui no Brasil não. Aqui no Brasil só os blogs. Yeah, just blogs and indie media. Não tem parceiro aqui na mídia. Não tem parceiro. Tem vários jornalistas que admiram o senhor. Porque nós somos republicanos. Quando eu fui presidente, When I was president, eu governei de forma republicana. It was a very republican in French. A Rede Globo, for example, the Global Network, estava quase quebrada. Was almost in bankrupt. E nós outros ajudamos a salvá-la. And actually, him as a president, he helped Globo to survive. Oh, big mistake. E depois cometemos o erro de não fazer a regulação dos meios de comunicação. Da Globo. No dia 31 de outubro de 2006, às 12h45 da tarde, eu recebo um telefonema do presidente Lula. E ele diz assim: parabéns! Você desvendou a maracutaia. Vingança. Você e o Mino prestaram um serviço extraordinário. Por telefone eu não posso falar. Mas o João Santana vai dar um jeito da gente se comunicar, porque eu quero conversar com você para falar da democratização da imprensa. Eu estou esperando esse telefonema do presidente Lula até hoje, Vivian. Essa é a grande dívida do Lula, depois de 2 mandatos? Depois de ter feito a sucessora? Outra foi remover o diretor do SNI, da Polícia Federal, o Dr. Paulo Lacerda, para Lisboa. Ele botou o Dr. Paulo Lacerda na geladeira. E eu, no mesmo papelzinho, eu anotei as perguntas que eu ia fazer para o Lula caso a ligação continuasse ou caso ele me telefonasse em seguida. E uma das coisas que eu ia perguntar está aqui, ó. Paulo Lacerda vai ficar? Não ficou. O Lula mandou ele para Lisboa. Por que o Lula não peitou os veículos? Ele achava que ia perder a briga? Porque é o primeiro poder. Mesmo com todo o prestígio que ele tinha, o Brizola, e da forma como ele conseguiu se manter depois de todos os escândalos. Lívia, você entrevistou aqui o Brizola, não? Não teve oportunidade? Aqui não. O Brizola, em 2 vezes que ele foi candidato à presidência da República, ele sempre dizia: quando eu sentar naquela cadeira na primeira hora do primeiro dia, a primeira coisa que eu farei será questionar aquele monopólio. Você lembra disso? Ele tinha uma briga pessoal, né? Ele falava questionar. Desde 82 virou pessoal. Ele botava um trema que não existia. Questionar aquele monopólio. A primeira coisa que o presidente Lula fez quando foi eleito em 2002 foi sentar na cadeira da Fátima Bernardi do Jornal Nacional, quando a Fátima ainda não vendia presunto. A primeira coisa... Pode rir, fique à vontade. A primeira coisa que a presidenta Dilma fez depois de eleita foi sentar na cadeira da Ana Maria Braga para fazer uma omelete que não deu certo. É isso. É isso. O primeiro poder é mais do que o quarto. O regime de funcionamento das emissoras de rádio e televisão em toda a América Latina e no mundo, desde quando as emissões de rádio começaram a ter uma viabilidade comercial nos anos 30, elas são feitas sob a forma de concessão pública. A concessão pública determina que o espaço radioelétrico, o ar, é público, administrado pelo Estado. A emissora compra os equipamentos, compra as câmeras, os microfones, os estúdios e tal. A concessão é dada por um tempo determinado, são 10 ou 15 anos no geral. Concessões que estavam vencendo, de emissoras que não cumpriram, que não se enquadraram em conduta democrática, que veicularam calúnia, que veiculam notícias falsas, ou no caso venezuelano, muito mais grave, que atentaram contra a democracia, tiveram a sua licença não renovada. Quando eu falo atentaram contra a democracia, alguém pode que está nos assistindo falar: ih, lá vem aí um chavista falar que atentou contra a democracia como figura de retórica. Não é figura de retórica.
Em 2002, em abril de 2002, houve um golpe na Venezuela, como todos sabem. E esse golpe teve como ponto central de articulação os meios de comunicação privados. Eu tive lá, nessa época... A RCTV, né, basicamente? Não, todas elas, todas as privadas. Eu tive lá um mês depois do golpe e voltei 12 vezes depois para a Venezuela. É impressionante, eu nunca tinha visto aqui no Brasil algo semelhante. O nível de acusação que se fazia ao presidente nos programas de televisão, começando chamando de mestiço como uma acusação racista, de débil mental, namorada do Fidel Castro, de amante do Gaddafi, e daí para baixo. Eu vi até um programa que foi um psicólogo explicar como é que o formato do rosto do Chaves mostrava que o cérebro era menor que a mandíbula, e isso mostrava que ele tinha alguma debilidade mental. Isso na TV aberta. E os programas de humor, os programas noticiários, até os programas de receita culinária veiculados pela manhã, davam um jeitinho de atacar o Chaves. Eu nunca tinha visto tamanha agressividade no meio de comunicação. Então, existia e existe uma só antes da gente continuar solta. Por que o senhor acha que tem tanta agressividade? Porque você tem uma sociedade conflagrada de alto a baixo. A Venezuela, essa quebra que houve na convivência, essa crise dos anos 80, acirrou em muito os conflitos sociais na Venezuela. Quer dizer, você pauperiza a população, você concentra a renda, a violência aumentou muito, o tipo de expectativa de vida que uma pessoa das classes baixas, das classes populares, a expectativa que tinha de ascender na vida, que qualquer pessoa tem, na Venezuela nos anos 80 e 90 isso se anulou. O sujeito falava, eu estou trabalhando aqui, eu estou estudando para nada, não tem sentido. Então, isso acaba gerando um caldo de acirramento na convivência, no pacto de convivência cidadã numa sociedade. Então, o acirramento não está no Chaves na oposição, o acirramento está de alto a baixo na sociedade. O acirramento do Chaves e a oposição é a expressão disso. E esse acirramento se materializou também nos meios de comunicação e na articulação que houve em 2002 entre um setor expressivo das Forças Armadas, a Igreja Católica, uma parte do empresariado, a Embaixada Americana e os meios de comunicação. Mais uma vez, não é um chavista acelerado que está falando. Isso foi comprovado com documentação, todos os setores admitem que fizeram isso. E esses setores, aí o Chaves, esse tipo de comportamento do meio de comunicação que atenta contra a democracia, ele tem que ser objeto de questionamento em qualquer país do mundo. Aqui no Brasil você tem a Anatel, por exemplo, as rádios comunitárias, eles fecham as dezenas. É ou não um atentado? Quer dizer, como é que a gente classifica? Oh, Globo! Oh, Globo! Dame otro café, pues, por favor. He venido aquí a hacer una serie de reportajes especiales sobre el país y me llamó la atención. Llegué el jueves por la noche y el viernes llamé a unos colegas periodistas y me llamaron a la manifestación contra la multa que la justicia impuso al humorista Laureano Márquez, sí. Por eso, por un lado, me llamó la atención. ¿Por qué? Por haber hecho un editorial. Yo leí el editorial, me pareció personalmente, no me pareció muy ofensivo, y me llamó la atención el hecho de que haya sido multado, y además de eso, de que hay una televisión aquí en Venezuela que tengo entendido que tiene más de 50 años, que usted no le va a renovar la concesión. Yo te doy la bienvenida. Muchas gracias. A quien no le doy la bienvenida es a O Globo. Ya, usted... O Globo. ¿Terminaste, sí? Termina, por favor. No vamos a dialogar. Pregunta y yo respondo. Termina tú, por favor. No, eso, que entonces la impresión que me dio, y por eso le quería escuchar, ¿cómo justifica usted? Porque usted empezó su discurso de hoy hablando justamente de la libertad de expresión, que aquí no es una autocracia, no es un sistema autoritario, y que la gente se puede expresar. Pero justamente cuando he llegado, he visto dos cosas bien, que van justo en contra de lo que usted... ¿Tienes alguna otra pregunta? No, por ahora no. Ok. Yo te decía que te doy la bienvenida como ciudadano de Sudamérica. Tú eres sudamericano, eres brasileño, ¿no? ¿De Brasil de qué parte?
Dile allá que le vamos a ganar aquí en la Copa América. Sí, dile, le vamos a ganar la Copa América, tú vas a ver. A Lula lo estoy invitando que venga a ver el juego. Yo le doy la bienvenida a ti, no a O Globo, ¿no? O Globo es una cadena, los propietarios son la más rancia extrema derecha, es bueno que lo sepa el pueblo venezolano, y a través de O Globo, bueno, tienen años agrediendo a la verdad, agrediendo al pueblo venezolano, agrediéndome a mí, agrediendo, pues, incluso tratando de sabotear la integración con Brasil, ¿no? Espero que tú no te prestes a eso como brasileño, porque algunos periodistas se prestan al jueguito, y si se prestara serías indigno, ¿no?, de ser brasileño, de ser latinoamericano. Son oligarquías, aquí las tenemos también, ¿sabes? Recuerdo a Lula y sus reflexiones. Lula me decía un día, Chávez, y después lo dijo en público, ahora cuando vino en enero al segundo puente, me dijo, Chávez, lo que yo vi aquí de la agresión de los medios contra ti, jamás pensé que podía ocurrirle a un presidente, pero jamás pensé que me iba a ocurrir a mí también. Y fue O Globo el puntal de la agresión, inmoral agresión contra Lula, contra Brasil incluso. O Globo, por ejemplo, llegó al extremo de orientar sus baterías tratando bueno, Lula incluso lo dijo un día, ¿y qué quieren ustedes? Hablándole a la oligarquía que se expresa a través de O Globo, y que muchas veces lamentablemente los usa algunos periodistas para sus intereses contra su propio país. Lula respondió un día, después que Evo nacionalizó el gas, una medida absolutamente necesaria, legítima, que Lula salió a defender, porque Lula es un hombre de este continente, un íntegro suramericano, es un buen presidente, es un buen compañero. Recuerdo, tú debes recordar aquella expresión de Lula. Bueno, ¿y qué quieren? ¿Que invada Bolivia? Es lo que quieren los dueños de O Globo. Es lo que quisieran los dueños de O Globo. Y esa fiera oligarquía que ya aplaudió a rabiar cuando el imperio derrocó a João Goulart. Tú no habías nacido a lo mejor todavía. Con la verdad ni ofendo ni temo. Lamentablemente hay eso, grandes cadenas, y los dueños son los ricachones que saquearon y robaron estos pueblos y le abrieron la puerta a los gorilas y a los imperios. Y ahora arremeten contra Lula, arremeten contra mí, arremeten contra Venezuela. No tienen ética. Y tu pregunta viene alineada por ese lado. Porque, bueno, tú conoces la mentalidad de tu jefe. Y yo sé que tú vienes aquí a cumplir instrucciones de tu jefe. Ojalá yo me equivocara, pero no, estoy seguro que no me equivoco. Ojalá que yo me equivocara. Pero no sé que no me equivoco, aunque tú digas 1.000.000 de veces que no. Ponte a escribir algo que no le guste a tus jefes, a ver si no te votan de inmediato. Te votan de inmediato. Una dictadura lo que hay en esos medios, como el O Globo. En cuanto a tus preguntas, de todos modos, bienvenido. Y tú podrás escribir lo que tú quieras y decir aquí lo que tú quieras. Como yo también, estoy libre de decir lo que yo quiera, aquí y en cualquier parte del mundo. Pero te estás metiendo en algo que es sagrado. La soberanía de este país. Este es un país libre, pues. Soberano, con un gobierno legítimo. En una ocasión el mismo Lula dijo, en Venezuela, Chávez, ¿cuándo vas a pasar un año sin elecciones? Descansa por lo menos un año. Todos los años hay elecciones, Chávez. En una ocasión Lula dijo, en Venezuela más bien creo que hay exceso de democracia. Así lo dijo. Aquí hay libertad de expresión, Pablo, ¿te llamas tú? Hasta el exceso, ¿sabes?
hasta el exceso. A mí me han sacado mi madre por televisión. Le digo a mi madre, perdón, madre mía. Y me dicen lo que les dé la gana. Ahora tú vienes a agarrarte de una decisión de un aspecto. Hay un juez, anda, investiga, tienes libertad para investigar, ¿no? ¿Y por qué un juez, a quien no conozco ni sé cuáles fueron los fundamentos que tomó, decidió aplicarle una multa? Entiendo que no hay ningún cierre, no se está cerrando un periódico, ni se está prohibiendo, no, se está multando. Es como que tú vayas, tú puedes ir manejando un vehículo y viene un fiscal y te pita y te mete una multa. A lo mejor tú vas a decir, claro, el multado dice, no, esto es injusto, yo venía manejando bien, pero el fiscal te aplica una multa, pues. Está en el marco de las leyes y las atribuciones. Que a ti no te guste es otra cosa. Que tú vayas a decir, o los oligarcas de Oglobo, los dueños oligarcas de Oglobo, enemigos de la integración de Sudamérica, cachorros del imperialismo norteamericano, agarren esto para decir que aquí el presidente autócrata, como lo dicen casi todos los días, le metió una multa a él mismo porque alguien se metió con su hija. Bueno, háganlo, pues. Patea la moral y patea la verdad, si es que tú quieres patearla. Pero la verdad es la verdad y la sabe la gran mayoría. Así que no nos afecta las patadas contra la verdad. La respuesta a esa tu pregunta sobre la concesión la consigues en las leyes venezolanas y la puedes conseguir también en la realidad venezolana. Si tú caminas 50 metros de esta esquina de Palacio allá, si es que andas de verdad interesado en una investigación seria y objetiva, lo cual dudo en función de tus dos preguntas, teniendo oportunidad de preguntar otras cosas de mayor importancia, geopolítica, mundial, no, tú vienes con una tarea, pero cúmplela, aquí nadie te va a agredir ni nada, solo te diremos lo que creemos, cúmplela. Tú podrás conseguir ahí y preguntar ahí qué es Puente Llaguno. Dile que te cuenten un poquito. Buenas tardes y muchas gracias a todos y a todas. We couldn't tell where the shots were coming from, but people were being hit in the head. Soon it became clear that we were being shot at by snipers. Al camarógrafo. Al camarógrafo. Mira, One in 4 Venezuelans carry handguns, and soon some of the Chavez supporters began to shoot back in the direction the sniper fire seemed to be coming from. Ahora sí se ve que esa gente que está en el puente se está agachando, se está cubriendo presumiblemente de disparos que les está llegando. Ahora, nosotros no hicimos ningún esfuerzo por averiguar qué era lo que estaba pasando, sino que ya a priori condenamos y se manipuló y esas imágenes se repitieron una y otra vez para decir que el chavismo había asesinado o era el principal culpable de la masacre de Caracas.
Ahorita presten atención. Miren, la franela del MBR, este señor del chaleco negro, cómo dispara, cómo vacía la pistola. La franela del MBR, este señor ha disparado contra los manifestantes que venían en forma pacífica, absolutamente desarmados. What the TV stations didn't broadcast was this camera angle, which clearly shows that the streets below were empty. The opposition march had never taken that route. With this manipulation, the deaths could now be blamed on Chávez. Esta gente estaba a 3 cuadras. Entonces, la dirección de los que cayeron del otro lado nunca estuvo en el ángulo de tiro de la gente que estaba en el puente Yaguno. Y obviamente, había sido un francotirador. Sí, las declaraciones de Otto Neustadt que expresaban como ellos 2 horas antes de lo que había pasado ya hablaban de cuántos eran los muertos, ya habían tenido la declaración de los generales, ya todo estaba montado. Yo tengo grabado el video donde la prueba esa que se hizo, en esa prueba ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle. Está masacrando a personas inocentes con francotiradores. Para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. La oposición, los francotiradores, le estaban disparando a su propia gente y a nosotros mismos, porque tenían que haber muerto de los 2 lados para echarle la culpa al presidente de la República. Lo importante es que ahora el presidente de la República asuma la responsabilidad ante el país de renunciar y de facilitarle al país que la transición se produzca con el menor costo. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Yo voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir, tanto Venevisión como RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Perguntando sobre essa polêmica que está nos jornais, há uma discórdia entre o senhor e a imprensa do Estado. O que está acontecendo? Na verdade, há um problema da imprensa com o governo do Paraná. Quando eu assumi o governo, Cristina, o governo que me antecedeu havia despedido em comunicação 1 bilhão e 500 milhões de reais. É mais do que o orçamento de muitos pequenos estados brasileiros. Eu reduzi drasticamente esse valor. Joguei abaixo de 10%. A revolta foi enorme. Então eu comecei a ser criticado naquela pressão, que eu chamo de chantagem, para aumentar a despesa e receber os elogios. O Paraná é um estado progressista, próspero, mas eu não tenho dinheiro para jogar fora. Eu tenho hospitais para construir, escolas para construir, e o ano passado, como eles eram absolutamente insaciáveis, principalmente a famosa Rede Globo, eu resolvi reduzir a 0 e tirei do orçamento os recursos para a comunicação. Eu gastei 0 o ano passado e comecei a trabalhar com a Paraná Educativa, que é uma emissora pública, através da qual eu me comunicava com a população. Muito interessante. Outro dia eu fui lançar o meu livro do Sindicato dos Professores do Paraná. Aqueles que são tratados com muita educação e carinho e afagos pelo governador, consideração pelo governador Richa, né? Eu fui lá, os professores me chamaram, eu fui lançar o meu livro e o meu amigo Roberto Requião contou a seguinte história. Ele foi visitar o presidente Lula logo depois de eleito e contou: ô Lula, eu cheguei lá no Paraná, tirei toda a verba de publicidade que ia para a Globo e botei na Secretaria de Educação e na TV Educativa. E fortaleci a TV Educativa. Botei profissionais, contratei gente, atualizei o equipamento, que ela estava toda destruída, fiz um acordo com o Chávez, entrei na Telesur, comecei a ter um acesso internacional no Paraguai, no Uruguai, na Argentina. E foi um trabalho muito bonito. E não dei dinheiro para a Globo. Aí o Lula se virou para o Requião: Requião, que ideia boa, vai ali na sala ao lado e conta isso para o Dirceu. Aí o Requião foi lá e contou tudo para o Dirceu. O Dirceu ouviu. E falou: mas Requião, nós já temos uma televisão. Qual? A Globo.
Eles achavam que tinha alguma coisa. Vergonha deprimente para o nosso país a candidatura desse Silvio Santos. Ele é um homem sem palavra. Há questão de um mês, jantando comigo, disse: de nenhuma forma eu serei candidato. Trata-se de um cínico, concessionário do serviço público, jamais poderia andar utilizando os canais em benefício próprio. Isso é uma desigualdade entre os candidatos. Por que não dão a rede para o Leonel Brizola disputar? Interferência indecorosa deste Sarney. Se esse país tivesse um congresso à altura do povo brasileiro, estaria a esta hora questionando a conduta do presidente da República, interferindo à última hora no processo eleitoral. É o candidato Sarney. Esse Silvio Santos é o candidato Sarney. Essa pesquisa da Gallup é uma sem-vergonhice. Enfim, eu estou sabendo que nada disso vai sair na televisão do senhor Silvio Santos. Na rádio, sim. Mas vocês gostam de gravar para mostrar lá depois. Ele que veja essa gravação pode saber que o meu conceito que faço da conduta dele é este, exatamente o que estou dizendo aqui. Ele está exercendo a direção daquele império, daquele complexo, e a lei é clara. Ele não se desincompatibilizou. Além de ser indecoroso, além de ser amoral, a utilização da rede em seu benefício pessoal. Que salvou. Bom, o que eu estou dizendo é o seguinte: não é porque o cristianismo é uma história de erro toda hora que eu vou falar, então, o amor ao próximo, que é o símbolo do cristianismo, está errado. Mas faz 2000 anos que estão errando. E não dá certo, mas nem por isso eu falei que esse símbolo é errado. O socialismo tem 100 anos de experiência, vai completar o ano que vem na União Soviética, 17. Fracassou. Então o socialismo fracassou? Fracassou a tentativa socialista da União Soviética. O termo filosófico, sociológico da compreensão é esse: fracassou a União Soviética. Quer dizer que o socialismo fracassou para todos os tempos, povos, e salgou a terra, e nessa terra não nasce mato, nem flor? Não, gente, fracassou aquele modelo da União Soviética, que não quer dizer mais nada, só isso. O PT fracassou em termos também, porque quero ver alguém que fez melhor que isso. Fez uma desgraça, mas o resto é pior, então é só essa a minha consideração. Agora, não quer dizer que não sai mais esquerda na face da terra? Não, sai. Então, o que eu estou dizendo para todos aqui é que não tenham dúvida. Se chegar um fulano e falar: a União Soviética fracassou, né, enfim, o país decaiu e virou Rússia, etc. e tal, falem sim. Ah, mas você não é de esquerda? Sou. Mas a União Soviética fracassou? Fracassou. Isso quer dizer que a esquerda, então, do mundo inteiro fracassou? Não, quer dizer simplesmente exatamente os fatos. A União Soviética fracassou. Como é verdade, gente, o PT fracassou, fracassou. Estava no governo, teve um golpe, teve um impeachment. Pronto, fracassou. Isso quer dizer que o fracasso é minha vergonha? Não, tem hora que o fracasso é uma glória. Eu consegui convencer a sociedade a ser outra? Não. Tem um problema só no governo, que foi o seguinte: também não tentou. Porque foram 14 anos cevando a Globo, dando comida para a Globo depois, enfim, destruir. Quando eu lancei o meu livro Estado de Forma Política, minha companheira me viu falar em São Luís, mas o primeiro lançamento foi em São Paulo, o segundo foi em Porto Alegre, o terceiro foi em Brasília. O 10º foi em São Luís. No terceiro, que foi em Brasília, a CUT Nacional fechou uma porta comigo e falou: professor Arisson, dá uma aula para nós, o que a gente errou? Falei: começa do zero. Enfim, vocês têm boa vontade? Temos. Não tinha um que não tinha boa vontade. Vocês gostam do povo? Gosta. Eu sou do povo. O outro também falou que é. O outro, etc. Mostrou a mão calejada, etc. e tal. Tá, vocês mobilizaram o povo? Vocês têm uma televisão para chamar de sua? Não. Silvio Santos quebrou no dia 10 de outubro de 2010. Quebrou. Banco Pan-Americano. Chegou para o Lula, no Palácio do Planalto, e falou: me dá 5 bilhões. Não estou mentindo, essa história existiu. O Lula deu 5 bilhões. Pediu o SBT em troca? Não. Resultado: enquanto o povo está fazendo um golpe, o Silvio Santos está atacando aviãozinho. E a gente está sem televisão nenhuma. Nem para falar que é golpe. Então a gente não tem nada na mão. Então a gente também tem... Gente, quando eu falo a esquerda errou flagrosamente. A gente tem que apanhar na cara. Enfim, quem lutou por isso tem que apanhar 10 vezes mais. Enfim, desculpe o termo, não sou de falar essas coisas, mas todo castigo para a corno é pouco, né? Enfim, namorou com a Globo enfim, dá nisso. A Globo é casada com o outro, enfim, é um problema enorme. Bom, concluindo essa parte, porque vai ter tempo para fazer o resto ou não? Então, meus prezados, a história é a seguinte: eu digo que falaram para vocês, a esquerda não venceu, a esquerda perdeu, a esquerda fracassou, Paulo, a esquerda fracassou e na União Soviética não deu certo, falem
Sim, fracassou, não deu certo. Isso quer dizer, aquela experiência não deu certo. Estou lutando para que da próxima vez eu consiga fazer com que dê certo. Né? Quer dizer, porque as outras pessoas não querem a mesma coisa, como não? Né? Comer iogurte, carne boa, isso é ótimo. Consumir é ótimo. Né? Não tem problema nenhum quanto a isso. Né? O que eu acho que o salto que tentou se dar e deu errado, né? Aproveitando um teto de consumo alto, expandindo, né? Entende? Quer dizer, houve uma aposta que a burguesia, porque não há como você, como diz o Brescia Pereira, né? Numa sociedade capitalista, você tem que ter a boa vontade dos empresários, senão não funciona. Claro, é o cara que investe. Né? Aí fez uma aposta na burguesia industrial, mas meu irmão, vou diminuir o teu juro, vou não sei o que e tal, para, olha, tem um mercado de expansão aqui, vai ser seu, né? Entende? O cara não quis conversa, né? Por 1000 razões, né? Isso aí levaria a uma discussão enorme. A mídia é extremamente importante nisso também, né? A mídia joga contra, né? E aí a sua questão, né? Quer dizer, por quê? Eu gostaria de saber, meu querido, eu quando tive a oportunidade lá em Brasília e tal, eu perguntava exatamente, me diga um negócio, como é que alguém com 80% de popularidade não aproveita isso e acaba de uma vez com aquele cancro, aquele câncer que todos vocês sabem qual é, né? Eu também me perguntei isso, né? Entende? Mas deveria ser um instante em que estava tudo indo bem e tal, para as pessoas não achavam que ia ter reviravolta e tal. Não é isso? Estava dando certo a coisa do compromisso, todos ganham e tal, né? Mas eu acho que se houver uma nova chance, eu acho que o pessoal aprendeu agora, entende? Eu acho que agora, entendeu? Não é possível, entende? Né?